Bom, enquanto o pessoal tá entrando aí, eu vou me apresentar. Eu sou a Luciana Fígaro, do Lab Fígaro, do Me Minimal, e eu fui convidada pela Docol para vir falar um pouquinho sobre branding e marketing para arquitetos, já que acabou sendo um expertise nos últimos tempos, né? Eu tenho uma agência de branding e marketing, na verdade, que está até um pouco em stand-by desde novembro. E eu acabei atendendo, assim, eu trabalho com branding e marketing há mais ou menos 15 anos e eu acabei indo, assim, meio sem querer para essa área mais de design e arquitetura. Então, eu trabalhei por 6 anos na Carbono, na Decameron, na verdade, com eles, né? E ao longo do tempo eu fui atendendo alguns arquitetos, outros designers, atendi a Fenícia de Tapetes, não sei se vocês conhecem, Nova Marcenaria, Black House, enfim. Eu fui acabando atendendo muitos clientes dessa área, além de outras também, mas especialmente dessa. E eu gosto muito dessa área de arquitetura e design. Eu tenho um Instagram que acaba falando sobre isso, né? Mas mais com esse olhar para o minimalismo. Eu tenho, acho que a maioria dos meus amigos são arquitetos, eu sou casada com um arquiteto, então acho que sempre foi uma área que, não sempre, mas ultimamente foi uma área que me sondou assim bastante. E aí, em novembro do ano passado, eu meio que parei tudo por conta de ter assistido um vídeo do Simon Sinek que falava sobre o propósito. E aí eu percebi que eu não sabia responder o meu propósito, nem o meu pessoal e nem o da agência. Então foi quando eu parei a agência e falei, eu não vou sair daqui enquanto eu não descobrir. Então, antes de eu continuar a minha história, eu quero contar para vocês um pouco sobre o que é essa live. A gente fez uma pesquisa no Lab, no nosso Instagram, Lab underscore que fala, né, no underline, Fígaro. E a gente perguntou o que as pessoas gostariam de saber mais, e os temas mais pedidos foram posicionamento no Instagram e propósito. Então, por isso que eu tô começando com esse cenário do propósito. Então, sobre isso que vai ser essa live, eu tô só dando uma introduçãozinha enquanto o pessoal tá chegando aqui. Então, desde essa época de novembro que eu parei tudo, eu fiquei meditando, acreditem ou não, por pelo menos uns 2 meses, assim, quase que sem parar, assim. E atrás de entender o que eu gostaria, né? Então, eu fui fazer realmente uma imersão no meu propósito, né? E eu senti que, assim, para eu responder essa pergunta, eu tinha que responder muita pergunta sobre mim mesma que eu ainda não sabia. Então, que envolvem mais o autoconhecimento. E aí, que para eu descobrir essas coisas, eu fiz o meu próprio método e eu comecei a me perguntar várias vezes o porquê, do porquê, do porquê, de respostas que eu estava acostumada a me dar. E comecei a criar uns exercícios, tipo o que me conecta, o que me faz feliz e tal. Enfim, eu acho que o propósito é um processo de evolução, né? Para quem nunca pensou nisso, não foi aquela coisa, putz, desde pequena eu sabia que eu queria ser médico para salvar a vida das pessoas. Não, eu não sabia, assim, eu me formei na escola sem ter ideia do que eu queria fazer, eu quis fazer um monte de faculdade ao mesmo tempo e nenhuma ao mesmo tempo também. Então, eu sempre fui eu fui indo, assim, e eu acabei aprendendo muito sobre branding e marketing, um pouco assim, diante de faculdade, MBA, mas para ser bem sincera, eu acho que na raça mesmo. E eu acho que isso que é o lance até do curso que eu tô dando agora desde janeiro, que é de branding e marketing para arquitetos e designers de interiores. Eu acho que esse é o gatilho da história. Eu acabei sempre trabalhando por intuição. Claro, eu li um pouco, fiz a faculdade e tal, mas pra mim sempre essa área foi muito intuitiva. E de alguma forma eu sentia que se eu passasse esse mindset, se eu contasse para outras pessoas como elas pensarem na vida ou no trabalho, nas coisas por esse ângulo, ia ser mais eficiente do que eu tentar fazer a marca delas. Então eu já tinha feito uns testes com alguns clientes que eu fui ensinando e tal, e eu fui vendo que ficava mais autêntico quando eles faziam. Então
foi quando eu falei, putz, eu não tô entendendo, eu sempre gostei de cliente menor, sempre gostei de falar direto com o dono, eu acho que eu sempre gostei desse entusiasmo que o dono do negócio tem, sabe? Sempre curti artista, eu gostei muito dos apaixonados, assim, eu acho que eu gostava de trabalhar com essas pessoas e ajudá-las a encontrar um rumo. E é interessante porque muito recentemente eu comecei a descobrir o meu propósito, ou seja, eu parei em novembro, a gente tá o quê? Em junho, e vocês verem como é um processo demorado, né? E aí eu percebi que o meu propósito está muito ligado com essa história da razão com a emoção. Então, o Lab, que a gente está, aliás, reformatando, né? Virou agora Lab Fígaro, antes era Agência Fígaro. Agora a gente abriu o leque. Nem vou entrar nessa história, porque senão eu vou contar coisas que eu não gostaria antes, mas a gente está se preparando para uma nova historinha que vai rolar lá. Mas, e aí o que eu pensei, na verdade, a intenção não do curso só, do contexto que a gente está criando do Lab, tem a ver com humanizar marcas e marcar humanos. Então, o que eu sinto às vezes, pessoas são muito sensíveis e têm essa dificuldade de se encaixar na lógica, ou para quem entende um pouco de yin yang, tem muito yin e pouco yang, e às vezes o contrário, às vezes a pessoa é muito lógica, muito dura, muito regradinha e certinha, e ela esquece de ouvir a intuição dela, o emocional, a sensibilidade. E aí acontece o quê? Com ambas, o problema acontece na comunicação. Então, se você não sabe se estruturar, então você não sabe estruturar, por exemplo, a sua marca ou o seu negócio de uma forma que encaixe com o mundo e encaixe com você, você meio que não sai do lugar. Então, assim, de um jeito bem abstrato eu tô contando, porque realmente a coisa foi assim, eu fui pescando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando eu desenvolvi esse curso foi porque os profissionais que mais me procuravam eram os arquitetos e os designers, e fazer um trabalho de branding sozinha para eles na parte de consultoria era muito caro, na verdade, e não valia a pena. Eu explicava isso para todo mundo que vinha me procurar, falava, não compensa, sabe? E aí eu fiquei nessa e veio a história do curso. Criei o curso, mostrei para os meus amigos e para o meu marido arquiteto, eles acharam que era uma ideia legal. Comecei na Belas Artes, que me convidou logo que viu o conteúdo. Então a primeira turma foi lá e a segunda e a terceira estão sendo online por conta da pandemia, porque iam ser até presenciais. E o que eu quero contar disso? Eu vou começar, eu acho que pelo Instagram, talvez, que as pessoas talvez tenham mais dúvidas, então, desse posicionamento, e depois eu volto para a história do propósito, que ela calha muito comigo, assim mesmo, né? Então, o que eu tenho a dizer sobre posicionamento no Instagram? Primeiro, assim, eu não sou nenhuma maga, e assim, tudo que eu ouvi, por favor, tudo que vocês ouvirem na internet, eu aconselho vocês a sempre filtrarem. Ouçam, entendam e, assim, façam a digestão com vocês mesmos, tá? Então, tudo que eu falar é da minha parte, vocês traduzem se faz sentido para vocês. No que eu acredito? Eu acho que o Instagram é basicamente uma ferramenta, né? Ele é um megafone que a gente vai falar com as pessoas que tiverem a fim de seguir a gente e tal. E também é uma ferramenta para a gente ver o que as pessoas estão fazendo, ou o que uma marca está fazendo, o que nos interessa, o que nos engrandece, o que nos inspira, enfim, tem várias possibilidades que cada um acessa o Instagram. O que eu percebo do Instagram, especialmente voltado para marcas? Que aí a gente afunila, né? Eu sinto que primeiro ele precisa ser de alguma forma um pouco mais humanizado, né? Então precisa mostrar que tem pessoas por trás. Ai, tô vendo meus alunos escrevendo aqui, que delícia. Desculpa. Eu sinto que o Instagram precisa mostrar essa humanidade por trás dele, né? E eu acho que algumas pessoas já sacaram isso, já tem sido falado sobre isso, mas eu acho que tá todo mundo meio repetindo uma certa fórmula. Então, fórmulas como, então engaja o seu público fazendo perguntas, faz perguntas, tipo, independe de qual pergunta, né? Posta todos os dias, umas regrinhas meio que a gente vê em fórmulas mesmo de Instagram, né?
Mas todo mundo esquece de pensar no posicionamento de cada um, porque não é a fórmula que vai te ajudar e não é o Instagram que vai te ajudar, é você saber o que você vai postar lá, o que você quer publicar. Então, o que eu sinto como uma direção, que até inclusive cruza com o propósito, né? Primeiro, assim, se perguntar um pouco por que você tem esse Instagram, qual é o seu objetivo com essa conta, tanto da pessoal quanto da marca, né? Mas principalmente a da marca. Então, o que eu quero aqui com essa conta? Eu quero que ela seja uma vitrine, eu quero que ela seja um veículo de comunicação, eu quero que ela seja um entretenimento. O que eu tô querendo com essa ferramenta? E assim, pode ser, tem várias respostas que a gente pode dar. Então, qual a forma que eu sugiro pra gente se organizar? Tá ruim aqui, gente? Vocês estão conseguindo me ver? Eu tô vendo que a Lê falou que Putz, o Bruno, não consegui fixar o tema, daqui a pouco eu vou tentar de novo. Deixa eu só conseguir eu me organizar um pouco na lógica, porque é a primeira live que eu falo sem ter um entrevistador, gente. Inclusive, eu tenho um certo problema, já que a gente tá misturando dois temas que pra mim são diferentes. Qualquer coisa, vocês me ajudem a focar e voltar, tá? Voltando pro Instagram, posicionamento de marca. O que eu acho, tipo, muito, muito importante? A gente pensar quem é o nosso público-alvo, primeiro, de tudo. Com quem que a gente está falando, com quem a gente quer falar. Então, o público-alvo, para começar, não é o seu cliente. Eu já falei isso algumas vezes em outros lugares. O público-alvo é o cliente que você gostaria de ter. Então, é muito, muito importante, a base de tudo, você escrever isso. Então, quando a gente fala de posicionamento, de cara, já é uma combinação do que você vai oferecer, para quem, e você vai oferecer para quem e como. Essa é a combinação do posicionamento para qualquer coisa. Então, voltando para o Instagram, você sabe o que você vai oferecer, certo? Então, vamos supor que você seja um arquiteto como os meus alunos. Eu vou oferecer basicamente, tá, um projeto de arquitetura, projetos de arquitetura, ok. Para quem? Porque assim, dentro de, por exemplo, eu quero um público alto padrão, porque eu gostaria de ter um público que consegue pagar por uma casa que eu gostaria de fazer e tal, então eu gostaria desse público. Só que mesmo dentro de um público alto padrão, tem vários comportamentos muito diferentes. Então, não é só por uma renda que a gente vai classificar o nosso público-alvo. A gente tem que entender muito bem quem ele é, quais são os sonhos dele, assim, para onde ele frequenta. Eu não vou falar muito de público-alvo para não ir para essa área. Aliás, tem um vídeo lá no Lab que eu falo sobre isso. Então, mas por que é importante a gente saber o público-alvo lá no posicionamento do Instagram? Você precisa saber o que ele quer ouvir. Tipo, pra que o seu público, né? Aquele cliente que você quer pegar. Então, vamos supor que é aquele cliente público-alvo, alto padrão, assim, assado. A forma com que você fala no seu Instagram tem que ser compatível com a forma com que esse público-alvo fala. Então, eu vou dar um exemplo bem diferente, vai. Eu quero atingir esse público alto padrão, mas eu percebo que o que dá mais engajamento nos meus stories, que aliás é um erro a gente ficar focado sempre só nessa métrica, né? Então assim, eu vejo que quando eu falo no Instagram, nos stories, sobre, sei lá, qual é a cor de não sei o que, o pessoal engaja. Legal, assim, tem muito engajamento, tá bom. E o outro post que você fez? Não, o outro post eu também fui por essa métrica, o que a turma gosta de engajar e tal. Mas aí você vai olhar, a turma mesmo, são amigos, às vezes, né, que vão na brincadeira e tal, estudantes, por exemplo. Então, assim, por exemplo, estudante não é necessariamente o seu público-alvo, né? Provavelmente não, para arquitetura. Então, será que você está comunicando com a pessoa certa? Porque o lance todo é assim, não é nem uma coisa somente e nem a outra somente, né? Acho que a gente consegue achar um equilíbrio. Então, primeiro entender a linguagem com que você vai falar, porque às vezes você pode falar de um jeito meio tolo com essa pessoa e a pessoa vai falar, eu não sou o público-alvo desse escritório, né? Ou às vezes você vai ficar na ansiedade de postar muita coisa, você vai postar conteúdos que não são tão legais. Então, você vai começar a postar imagens que não são tão boas, projetos que você nem gosta tanto.
E aí, quando você vê, você já tá naquela bola de neve, né? Porque você falou, putz, me falaram que eu tenho que postar todo dia, então eu tô postando todo dia. Mas aí, você tá postando um monte de coisa que você não é tão, não gosta. Então você começa a postar uns projetos que você não gostou muito, mas tem que ter, né? Porque é o volume, a quantidade e tal. E aí, de repente, começa a vir mais clientes desse cara aí, desse projeto que você não gostou tanto de fazer. Então, aquele projeto que não te deu muita liberdade projetual, por exemplo, que fez tudo diferente do que você estava sugerindo, aí você posta esse projeto no seu Instagram. Então, a pessoa que se identifica com esse projeto que vai te ligar. E não aquela que você gostaria, talvez, que te ligasse, que faria, talvez, aquele projeto que você gostaria. Então é muito importante a gente entender o Instagram, eu sinto, tá? Isso aqui é uma coisa bem pessoal, assim, porque eu sou muito a favor do marketing humanizado. O marketing humanizado, pra mim, é aquele que a gente consegue exercer a empatia em relação ao outro. Então a gente pensar como o outro vai receber aquela notícia. E aí a gente pensa assim, poxa, será que tem o meu público-alvo? Quer me ver todos os dias no feed dele? Porque vamos pensar um pouquinho, né? A gente segue lá, cada pessoa segue o quê? 1.000 pessoas? Uma média, sei lá. Sigo 1.000 pessoas, marcas e tal. E aí, quantas dessas... será que eu quero ver você especificamente toda vez que eu entro no meu feed? Porque a gente tem que pensar que o feed tem essa coisa do algoritmo e tal... Mas, poxa, fica chato. Então, às vezes você começa... Eu, aliás, aprendi uma ferramenta que eu vou contar pra vocês. Nem pros alunos ainda eu falei, eu acho. Silenciar as pessoas. Gente, silenciar é vida. Vocês sabem silenciar? Alguém que fica lá postando todos os dias e você não é que você não gosta da pessoa e não é que você não gosta, por exemplo, dos projetos que aquela pessoa faz. A questão é que você quer ver outras coisas também, você quer ver um pouco de moda, você quer ver um pouco de inspiração, sei lá o que você quer ver, você não quer ficar vendo todo dia projeto daquele escritório, por exemplo. Então, assim, não é um escritório que pra você... por exemplo, se eu sou um público-alvo e eu tô procurando um escritório de arquitetura, aí tudo bem, eu vou ver uma vez, outra e tal. Mas assim, e depois? Será que as pessoas querem ver todos os dias? Então a gente tem que pensar o que você tá oferecendo, a qualidade de conteúdo, e não é também só a frequência. Eu tô provocando um pouco vocês, mas não é que é contra você postar todos os dias. Se você tem um conteúdo genuíno para oferecer todos os dias, manda bala, mas tem que pensar um pouco quem tá vendo e se tá sendo útil para aquela outra pessoa. E tudo isso, eu acho, eu vou ir e voltar nessa aula, tá? Que volta um pouco pro lance do propósito. Porque é você se perguntar, meio que para que existe o seu negócio? O seu negócio existe apenas para você? Apenas para você e o seu cliente? Para você, o seu cliente e mais a família ou a categoria? Para você, o seu cliente, a categoria e o mundo? Então, o que eu sinto? Que o propósito, ele tem muito a ver com a expansão da nossa consciência. Eu digo isso porque é um movimento que eu tenho feito mais recentemente, né? Desde que eu parei lá em novembro para meditar. E o que eu percebi? Quando eu falo de expandir a consciência, tem várias coisas incluídas. Então, desde estourar bolhas nossas próprias, né? Então, de julgamentos, preconceitos que a gente tem e a gente mesmo, imbecil, se bloqueia, né? Até as bolhas que a gente nasceu nelas, né? Então, às vezes, a gente nunca questionou. E não é culpa de ninguém, porque eu acho que quase ninguém se questionou, né? Tem coisas que a gente anda reproduzindo sem parar pra pensar, mas será que isso faz sentido mesmo, assim? Eu digo coisas bem amplas, né? Do Natal até qualquer ritual de família ou coisas que a gente faça e tal. Então, o que eu sinto que... Ai, desculpa, gente, é que entrou um negócio aqui pra participar, mas acho que não tem que aceitar, né? Desculpa. O que eu acho que a gente tem que fazer? Primeiro, para voltar pro propósito, se questionar sobre coisas que a gente não costuma se questionar. Aquelas coisas que a gente dá como certas, assim, será que elas estão certas, né? E aí, se perguntar o porquê. Então, o que eu fazia assim? Eu vou por essa direção. Eu falo, mas peraí, por que eu vou nessa direção? E aí eu respondia, responde de novo, porquê em cima do porquê, às vezes eu fazia 7 vezes o porquê, e depois eu li que é até um método você perguntar 7 vezes o porquê. E por que você pergunta o porquê? Para você chegar no seu propósito. E não só no seu propósito, no propósito de qualquer coisa que você vai fazer.
Então, quando você começa a pensar qual que é o propósito do seu Instagram, né? Você tem que, lógico, entender o seu posicionamento primeiro, mas depois pensar para que ele vai servir para o outro. O que eu posso compartilhar com o outro que de fato seja legal para o outro. E aí, afunilando ainda mais para essa área de arquitetura e design, eu acho que tem muita coisa que vocês poderiam compartilhar e vocês não têm compartilhado. Por exemplo, uma queixa bem comum dos alunos, né? O mercado de arquitetura não recebe, o segmento não tem o valor que ele merecia, né? Brigar por preço, que o brasileiro não presta, não dá valor mesmo, né? O valor ao projeto em si. E inclusive muita gente tem até escritório que fica rendido a outras formas de ganhar dinheiro, porque às vezes o cliente não consegue o cliente que pague, né, o valor que o projeto merece. E isso é um fato, assim, né? Aqui no Brasil é muito complicado, faz parte de uma cultura que não recebeu a arquitetura talvez em algum momento como poderia, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar, diagnosticar sobre isso, mas é um palpite. E aí entra, claro, a proposta de valor, que a gente até pode entrar se der tempo, mas o que eu vejo que vocês, por exemplo, arquitetos e designers de interiores, poderiam compartilhar mais, que seria útil para o leigo em geral e até, às vezes, para o estudante também, é falar um pouco mais sobre arquitetura mesmo. Eu vejo assim, muito post de invencionismo para abastecer o conteúdo do Instagram. Tipo, eu vou colocar... Olha, gente, aliás, uma coisa muito importante, não sigam calendários, não baixem calendários na internet que te falam que você tem que postar na segunda isso, na terça aquilo, na quarta aquilo, na quinta aquilo outro. Por que eu falo isso? Porque você não tem que trabalhar para o Instagram. Você tem que compartilhar no Instagram o que faz sentido para você e para o outro. E na frequência que faz sentido para você e para o outro também. Então, claro, não é que é contra você fazer um planejamento disso. Mas é assim, é o que faz sentido, né? Então, por exemplo, o Miminimal, que é um Instagram que eu tenho, sei lá, 5 anos já, que acompanha o blog, ele é um Instagram que eu dispenso todas os conselhos do marketing, né, sobre ele, porque eu posto realmente quando eu estou afim. Se eu não tiver afim por uma semana, eu não vou postar. E não é um afim porque, não tô afim. Porque assim, pra mim ele é um prazer. E eu quero compartilhar do jeito que eu gosto de compartilhar e na medida que faz sentido pra mim também. Eu gosto de pesquisar no Pinterest, achar as fotos, aí eu gosto de ver a combinação das cores, tratar a foto, ver a diagramação. Gente, eu sou realmente retardada com o Instagram do Miminimal. Mas ele pra mim é um hobby, é uma coisa muito gostosa de abastecer. Como quando eu era mais nova, eu abastecia uma agenda diária, todo dia, que eu fazia um monte de coisa. Aliás, até não foi combinado, mas, por exemplo, eu adoro essas coisas de papelaria. Essa revista que eu descobri esse final de semana, eu tô enlouquecida. É tipo, essas coisas de papelaria, eu adorava. Então, olha, o Miminimal pra mim, eu comecei ele por uma coisa pra mim. Era gostosa pra mim fazer isso, sabe? Caçar a referência que eu achava interessante, que tinha a ver com o tema do Miminimal, que tinha algum propósito por trás. Então, o que eu tô trazendo naquelas imagens que eu escolho, mesmo sabendo as que não vão dar like? Eu sei as que vão dar like, eu sei as que vão gerar engajamento, eu sei já tudo. Mas eu não sou rendida a isso. Eu sou fiel ao que eu sinto que é importante para o Miminimal, para mim, para aquela página que eu gosto de olhar e falar, que bonitinha. Sabe? É isso que eu gosto. Para isso que o Miminimal está lá, para passar uma mensagem que tem a ver com o minimalismo. Então, o minimalismo é qualidade, aliás, antes da quantidade. Eu respeito isso mesmo. Então, eu vou aconselhar isso porque eu prefiro ter 1000 likes numa foto do que ter, assim, se eu postasse todos os dias, realmente, talvez hoje eu estaria com o dobro de seguidores ou 3 vezes os seguidores que eu tenho, não tenho a menor dúvida, pode ser. Mas a que preço? Pra que eu vou fazer isso? Você ia ter 3 vezes o número de fotos, de likes, se você postasse todos os dias.
Mas eu não quero ficar postando todos os dias, eu quero ver uma série, eu quero ler um livro, eu quero sair, eu quero fazer qualquer coisa, eu quero dormir. Eu não quero ficar rendida a isso. Eu uso o Instagram para me expressar, para me comunicar. E lembrando da qualidade que eu quero entregar. Se eu ficar rendida ao número de likes, a quantos seguidores eu quero arrumar, as pessoas que me seguem vão falar, mas o que está acontecendo aqui? Tipo, cadê a qualidade? Cadê aquele cuidado, aquele carinho da diagramação, de tratar a foto, de escolher com calma uma foto, de escrever uma legenda? Cadê aquilo? Essa menina de repente começou a postar todo dia. E aí? E assim, tudo bem, se o meu objetivo fosse crescer o Minimal, beleza, eu posso parar uma hora do meu dia, se eu fosse trabalhar com o Minimal, né? Se fosse uma renda importante para mim e fosse o meu negócio, claro que eu vou ter mais tempo de alimentar e vou fazer com mais frequência. Agora, já que para mim é um hobby, não. O que é o meu trabalho? Branding, marketing, autoconhecimento, racional, emocional, humanizar marcas, marcar pessoas. Não é alimentar o Instagram. Então, o que eu aconselho para quem está ouvindo aí? O foco número 1 tem que ser na sua profissão. O que você faz melhor? O que você tá lá para entregar? Então, por exemplo, é arquitetura. Vamos pensar. Vamos contar um pouco mais sobre arquitetura. Às vezes contar sobre histórias de arquitetos importantes, ou contar sobre projetos interessantes de arquitetura, ou explicar para o leigo por que a arquitetura é importante. Qual que é a diferença que faz você ter, sei lá, uma ventilação cruzada? Qual é a diferença que faz você ter uma iluminação natural? Qual é a diferença de um bom projeto no dia a dia, no funcional? As pessoas não sabem disso. Eu falo muito isso com os meus alunos, porque como eu não sou arquiteta, né? Eu dou aula para eles, mas eu não sou. Eu falo desse lugar de, gente, eu não entendo. Eu não entendo. Então falar com até o linguajar, às vezes, na apresentação que vai fazer para o cliente não entende, gente, a gente não tem, a gente acha que vocês fazem a casa, entendeu? A gente não consegue entender os processos, então tem que ser uma linguagem mais fácil pro leigo, né? Então que tal, talvez, para quem, tá? Lembrem sempre de fazer esse filtro, mas para as pessoas que gostam de alimentar o Instagram do seu escritório de arquitetura. Lu, eu adoro, pra mim é um prazer, tipo pra você, pro Minimal, eu amo, eu gosto de pegar meu tempo e fazer isso. Eu amei a leiga aí também falando. Você gosta, então, talvez fazer um conteúdo pensando no outro, né? Criar esses conteúdos um pouco diferentes e, principalmente, respeitar a essência de vocês. Essa é a chave. Cada um de nós é completamente diferente do outro. A gente tem histórias completamente diferentes, a gente tem gosto, a gente tem visões pra vida, a gente tem ritmos, cores, simbologias, tudo nosso é diferente. Ao invés da gente, tonto, né, respeitar nossas diferenças e expor elas de uma forma diferente, interessante para a gente acaba não fazendo isso. A gente olha a fórmula e fala, por que eu quero mais seguidor? Porque eu quero mais cliente, é óbvio, gente, né? Então, eu digo arquiteto, né? Então como é que eu faço pra ganhar mais seguidor? Porque eu quero mais cliente. Tá bom, então é assim? Então tá. E aí, eu tenho muito, como eu falei, tenho realmente muito amigo arquiteto. Em vários momentos, alguns amigos falaram, eu não sei mais o que fazer, eu já sei que funciona e tal, mas eu não tenho tempo, eu não consigo. Lu, por favor, eu consigo contratar alguém? Socorro, o que eu preciso fazer com esse Instagram? Então o Instagram de repente virou um peso, um sininho que fica lá, você tem cliente e não tá pegando, você tem, sabe uma coisa assim? Você não tá postando, tá perdendo público. Quando na verdade, não é que não é, mas são outros fatores que fazem um Instagram crescer. Se a gente for ver, por exemplo, eu penso em escritórios que eu admiro muito. O do meu marido, primeiro, FGMF, que eu já vi que ele está aqui dando um alô. E o Kogan, por exemplo. Eles postam meio que quase todo dia, assim. Eu não sei se eles estão postando todos os dias, mas normalmente eles postam. Agora, são dois escritórios que eu sei... o do Kogan eu sei que tem uma equipe maravilhosa por trás, a Mari Simas, o Carlos, que foi meu aluno na primeira turma. Eles são incríveis, eles têm toda uma estrutura para pensar a respeito.
fazem isso com uma elegância maravilhosa, mas o principal, eles têm conteúdo para dividir todos os dias. Eles têm uma casa diferente, tipo, é uma casa, depois é um prédio, então não é tipo um pedacinho da casa, depois um outro pedacinho da mesma casa e outro pedacinho da mesma casa e mais um pedacinho da mesma casa e mais um pedacinho da mesma casa, todos os dias. Então, o que isso diz pra mim? Pô, você tá enchendo linguiça. Por que você não me falou toda essa casa aí uma vez só? Tá bom. Por quê? Porque a gente quer aumentar a frequência e eu entendo. Agora, todos os dias? Então, vamos combinar, vamos dividir a casa, porque, putz, Lu, eu não sou o Kogan nem o FGMF que faz projeto tanto assim pra ter todo dia conteúdo. Legal, se você não tem essa afinidade de fazer um baita conteúdo pro seu Instagram e quer usar ele meio como vitrine, não, eu queria só colocar meus projetos ali, porque o Instagram também é tipo um cartão de visitas, né? Precisa ter, tá? Primeira coisa. Eu quero usar como vitrine. Legal, usa como vitrine, mas não usa os seus seguidores para engajar a sua vitrine, porque isso eu acho que chega de um jeito que putz, não é bacana, a gente percebe, né? A gente percebe quando a coisa tá rasa e quando a gente tá ali para ser só mais um. Então, o que eu aconselho? Lu, eu tenho pouco projeto, eu quero fazer vitrine, posta com mais calma. Um dia dá 2 dias, posta outro. Não precisa aparecer todo dia. Eu acho que é importante a gente aparecer quando a gente realmente tem alguma coisa para agregar, para compartilhar. Ou interessante de alguma forma, ou feita de um jeito interessante. Às vezes, assim, não é nem que você tem um super conteúdo, mas às vezes o jeito que você embala seu conteúdo é tão interessante que é legal de ver. Então, putz, ela faz uns stories interessantes, sabe? Ou inventa projetos e pasta. Como assim? Explica melhor, Maria. Mas assim, às vezes o jeito da pessoa fazer aquilo, a criatividade, a diagramação, os aplicativos, não sei, aquilo virou uma coisa interessante. Então eu sinto que tem que ser, a primeira coisa que eu queria dizer pra todo mundo, a gente desacelerar um pouco. Tá todo mundo tipo... Até eu tô falando aqui meio acelerada, porque eu fico, nossa, tem 1 hora, eu tenho tanta coisa pra falar sobre isso, socorro. Sabe, vamos respirar e vamos pensar por que a gente tá aqui, o que a gente tá fazendo, qual que é o propósito. Porque as respostas mais corretas, elas saem realmente daqui de dentro pra fora. Eu testei isso de várias maneiras, eu já cuidei de Instagram de muitas marcas também, além das minhas. Eu sempre tive esse pensamento da qualidade antes da quantidade. Deixa eu só ver o que a Marina estava falando. Se você não tem muito cliente, posta projetos fictícios que façam sentido para você e mostra... Então, por exemplo, eu vou falar só sobre o que a Marina está perguntando, porque eu acho que é uma coisa importante. Já me perguntaram bastante vezes. O escritório é novo, não tenho muito projeto, como é que eu faço? Posso postar referências de outros escritórios? Você pode tudo, tá? Não sou eu que vou te falar que você não pode. Ninguém tem que nada e você também pode qualquer coisa que você queira. Eu acho que depende do seu projeto, depende do como você vai falar, vai abordar isso. Tem que tomar cuidado, tem que deixar muito claro que o projeto não é seu. Isso é principal. Vai fazer? Tudo bem, mas acredita, marca o escritório certo. E eu acho que seria elegante fazer uma legenda do tipo, meu sonho um dia é poder fazer uma casa dessas. Pronto, você tá sendo sincero com você tá sendo sincero com quem tá vendo e de repente alguém que tá vendo fala, pô, o seu sonho é fazer essa casa? Meu sonho é ter essa casa, vamos fazer? E aí a gente pode falar exatamente, a Caca tá falando, postar alguma coisa que você admire, com certeza também. Eu falei, por exemplo, para os arquitetos, outros arquitetos que vocês admirem, que não precisam nem estar vivos às vezes e nem serem brasileiros, às vezes... Vamos falar sobre arquitetura, né? O Luiz Paulo, um amigo nosso que é Luiz Paulo Arquitetos, ele faz às vezes umas sequências de stories que eu acho muito legais. Que ele conta às vezes sobre algum movimento, ou na arquitetura, na arte, ou ele conta algumas historinhas. Eu sei que é interessante o jeito que ele vai contando, você fala, pô, que legal. Eu sigo esse Instagram e eu não fico só vendo projeto, ele também pensa em quem tá lá assistindo, nele como um professor vai ensinando alguma coisa. Eu sinto que a gente sempre tem alguma coisa para ensinar. A gente tem que pensar um pouco melhor como embalar isso, como contar. A comunicação faz muita diferença.
E outra coisa também, posicionamento é saber que a cada escolha uma renúncia, né? Peraí, já respondo as perguntas. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês sobre perguntas. Se eu não conseguir responder, deixem na caixa de perguntas que depois eu respondo lá pelo Instagram do Lab, tá bom? Porque 1 hora é muito rápido, assim mesmo, passa rápido. Eu tô falando muito rápido também. Calma, deixa eu voltar, gente. Deixa eu só ler esse comentário pra responder. É bacana misturar o conteúdo pessoal com o profissional. Também, de novo, depende, né? Se você não for misturar o seu pessoal com o profissional, tem uma conta pessoal aberta, bem feita. Outra dica importante. Tem muito arquiteto que não tem conta pessoal aberta. Putz, eu não quero que vejam minha vida, minha família e tal. Mas assim, aí o seu escritório leva o seu nome. Tá lá, Luciana Fígaro Arquitetos. Arquitetura, tarará. Aí você fala, pô, quem é essa Luciana Fígaro? Não pode saber. Luciana Fígaro aqui é só pra quem já conhece a Luciana Fígaro. Aí, perdeu toda a possibilidade do cliente ter essa conexão comigo. Dele falar, poxa, eu também tenho gato, eu também viajo, eu gostei de ir pro Marrocos. Eu também... A gente tem que abrir isso. Então não é que a gente precisa se exibir ou se prejudicar no Instagram pessoal e falar coisas que a gente não gostaria. Você é esteta, certo? Você trabalha com arquitetura ou com design, você tem algum senso estético. Você tá viajando, faz uma fotografia interessante. Aliás, eu acho que, por exemplo, fotografia é uma coisa que vocês dessa área tinham que ter uma base, uma noção. Hoje, principalmente diante do Instagram, é pra poder registrar o olhar. A gente que é criativo, que mexe com arte e tal, a gente vê coisas tão legais de um jeito diferente, e por que não registrar essas coisas? Então, às vezes, ter esse senso de fotografia é importante para poder compartilhar esse olhar que é legal. Compartilhar, às vezes, uma revista que você está lendo que é interessante. Então, o que eu, assim, de Instagram, eu acho que dá pra... Falando de, desculpa, profissional e pessoal, eu acho que dá pra ter o profissional e falar só das coisas profissionais. Eu gosto disso. Por que eu gosto disso? Porque eu vejo o Instagram profissional, principalmente nessa área de arquitetura, quase como se fosse um site também. Eu acho que isso é a função principal. Mostrar as fotos dos projetos, a gente entender do que se trata, o que fala. Eu digo, se eu fosse cliente, né? A primeira coisa que eu ia fazer, e eu tenho amigas, por exemplo, que me perguntam, Lu, quero fazer um projeto, com quem que eu posso fazer? Me pedem dicas, né, de escritório. Eu sempre passo uns 3, 4 para elas verem, o Instagram, claro, para elas verem qual que faz sentido aqui pra mim. Então, elas vão acompanhar o quê? A primeira coisa que elas vão fazer é olhar o feed. Como é que tá o seu feed? Então, assim, se o seu feed do profissional ainda nem foi pro pessoal, se o seu feed do profissional tá bagunçado, por exemplo, o que a minha amiga que tá lá procurando vai sentir sobre o seu escritório que você não tá percebendo? Que há desorganização, há algum tipo de bagunça ali, tem algum tipo de desordem. Então, por exemplo, se vocês falam sobre harmonia, equilíbrio, espaço, organização, não vai passar isso se o seu Instagram não tiver com essa atmosfera, se ele não tiver essa coisa com uma certa harmonia. Então, assim, então se eu não tiver harmonia, tipo o Minimal, então eu não vou ter clientes? Não, claro que não. Eu não estou sendo radical em nada, estou dando diquinhas, tá? Então essa é uma dica, porque às vezes está muito bagunçado, às vezes uma foto não quer dizer nada a ver com a outra, que não quer dizer com a outra, as cores não tem nada a ver, ou as fotos estão meio mal tiradas. Essas coisas passam uma impressão muito ruim para quem quer contratar um escritório de arquitetura ou de design de interiores, assim. É importante que esse feed esteja bonito, quase como se fosse o seu site. A gente não manda site mais do outro para ver, a gente manda o feed. E aí eu entro no teu feed e teu feed tá aquela meleca. Então eu acho que tem que pensar um pouquinho também como alimentar e como... Eu acho que isso é o number one. E eu falo isso, gente, assim, tomando chicotada, porque quem entrar no Lab Fígaro vai ver que o feed tá bem ruinzinho. Por que tá ruinzinho?
porque eu não sabia antes o meu propósito. Antes, na verdade, quando eu tinha agência, eu não queria postar muito no Instagram, porque de fato eu não queria mais cliente. Eu tava bem com os que eu tinha, então eu não queria alimentar muito, porque eu também não queria ter essa coisa de, tipo, volume e tal. Então era uma coisa assim, outra assada e tal. Agora que a gente tá com um curso e tá com outras ideias, a gente falou, vamos parar, vamos ficar quietinho e vamos organizar com muito amor e carinho qual vai ser esse conteúdo que a gente vai poder compartilhar com as pessoas. E a gente tá tendo muito cuidado, estamos fazendo o site todo de novo, que também foi feito meio às pressas, e tudo bem, gente, ninguém é perfeito, as coisas vão acontecer dessa forma. A gente não tem que ficar ansioso, principalmente não fiquem ansiosos com as coisas que eu tô falando, não fiquem chateados, desesperados, se sentindo menos por qualquer coisa. Eu acho que todo mundo tá dentro de um processo e a gente tem que respeitar o nosso processo, o nosso timing, a coisa tem que ser autêntica. Então, deem tempo ao tempo, ouçam o que eu falei, esperem amadurecer, vejam o que faz sentido, o que não faz, filtrem com mais alguma coisa, mas o principal é a nossa essência. A gente tem que ouvir o que faz sentido pra gente, pra nossa história, pro que a gente quer passar, pra que a gente tá aqui. E aí eu vou voltar pro propósito antes que acabe. Respirar seria uma coisa que eu tô aqui falando muito rápido, né? Geralmente eu falo um pouco mais devagar. Sobre propósito. Eu acabei de ler, gente, esse final de semana, esse livro aqui, que eu indico para quem? Para quem, principalmente para líderes e empreendedores. Então, líderes, gestores, coordenadores, na verdade todo mundo poderia ler esse livro, mas eu acho que é muito importante para os líderes e gestores passarem por isso daqui, tá? Então é isso que eu quero dizer. Esse livro do Simon Sinek, na verdade esse cara foi o responsável pela minha trava lá em novembro. Eu assisti um TED dele, depois, se alguém quiser, eu passo depois aliás, se alguém puder escrever o nome dele aqui, Bru ou Vini, que exatamente, ele começa pelo porquê. Ele sempre, bom, esse vídeo, o que ele era? Ele apresentava o Golden Circle, eu não sei se alguém já leu, já assistiu esse vídeo. É super simples, é uma bolinha dentro de outra bolinha, dentro de outra bolinha. Ele fala sobre, na verdade a análise dele começou numa investigação de por que alguns líderes dão muito certo, algumas empresas dão muito certo e outras com as mesmas características ficam lá e não vão, né? Então ele foi fazer uma investigação, começou em cima de todos esses líderes interessantes como Luther King, Steve Jobs, Bill Gates, e por aí vai. E ele chegou à conclusão que o lance principal deles é que eles sabiam o propósito deles, né? Eles sabiam responder o porquê que a marca deles existia. E essa é a pegadinha que ele fala. As pessoas, no círculo que eu tava falando, né? O círculo de fora, ele é o what, né? É o que você faz. Então ele fala, as pessoas têm muita facilidade de responder o que elas fazem, né? Então o que a gente oferece, faz e tal. No meio, o como. Então, como que você faz? Até aí você também às vezes consegue falar. Você fala um pouco dos seus valores, um pouco de como você pensa para os seus clientes, seus produtos, seus serviços e tal. E aí você vai no porquê. Então, quem consegue responder o porquê que você faz o que você faz? E na hora que eu ouvi isso, eu fiquei, boa pergunta. Eu não tenho a menor ideia. E não é que eu não tinha a menor ideia, é que a gente não sabe organizar isso de uma forma que faça sentido. E até ele explica no livro, que graças a Deus eu só fui ler esse final de semana e não quando me deu a dúvida, porque eu fiz o meu método para descobrir os meus porquês. Mas uma coisa que ele explicou que é muito interessante é que dentro até da proporção que ele explica, o nosso cérebro também funciona assim. O nosso cérebro, dentro, que responde pelo como e o porquê, é o nosso sistema límbico, que não tem linguagem. Então, o neocórtex, que é em volta, que é o lógico, o nosso raciocínio lógico, a gente consegue falar papum. Então, por exemplo, os benefícios funcionais do seu negócio, você consegue entrego isso, devolvo aquilo, legal. Agora, fala os seus benefícios emocionais, simbólicos, ou seja, fala por que a sua marca existe, fala por que você faz o que você faz todo dia,
Fala um pouco da sua visão. Qual que é a visão da sua empresa? Isso está muito conectado, a visão com propósito. E aí é a hora que as pessoas travam, porque a gente tem dificuldade de pôr em palavras sentimentos. E é uma área nossa que é do sentimento. Então é que nem perguntar, por que você ama a sua esposa, o seu marido, sei lá. A gente não consegue falar muito, é por conta disso. A gente não tem nem no nosso cérebro essas coordenadas. Por isso que é tão difícil achar essas respostas. Por isso que eu tô mergulhada desde novembro criando exercícios e metodologias para chegar nisso, para conseguir ajudar os meus alunos a chegarem nisso para eles também. Porque no final, o que é interessante? Quando o nosso propósito não é sobre a gente. Qual que é o propósito da sua empresa? Ou qual é a sua visão? Vamos começar pela visão. Qual é a sua visão, né? O que você gostaria? Qual seria o cenário ali na frente bacana para você e tal? Você fala, eu quero ter, eu vou ser feliz, né? Ou eu quero ter uma casa, eu quero ter um filho, e olhando aqui, né, no umbigo, né? Eu quero ter isso, eu quero poder fazer aquilo, eu quero poder viajar muito, eu quero poder não sei o quê, você, né? Aí você expande um pouco mais a consciência, que foi aquele papo do início, e de repente você começa a incluir mais pessoas, seus clientes, sua família, seus amigos, aí você começa a pensar em outras pessoas, você começa a exercer um pouco mais de empatia em relação a elas. Agora, legal mesmo é quando você expande e enxerga tudo. Você como um ser humano dentro do mundo que está acontecendo de certa maneira. E você entende que você tem também um papel nesse mundo para fazer ele um pouco diferente. Então, o que eu acho que a gente não pode fazer? Ignorar o nosso papel. Primeiro que é uma caca, porque quando a gente ignora o nosso papel e não vê o nosso propósito, a gente começa a se sentir pior. E a gente começa a se comparar mais com outras pessoas. Quem nunca passou por isso? Eu já passei muito. E a gente começa a se colocar mais para baixo e de repente a gente é péssimo e de repente a gente acha que a gente não serve para nada, que a gente não sabe para que a gente veio e tal. É horrível. Então não importa quanto a gente ganha de dinheiro, não importa o tamanho da casa que a gente more, essa sensação não vem daí. Essa sensação vem do nosso propósito mesmo. O que faz a gente levantar de verdade da cama todo dia? E por que é importante o mundo ter a gente? Porque a gente tem que perceber que a gente tem uma importância. Uma palavra que a gente fala pode mudar a vida de alguém. Vocês imaginem uma vida nossa que não pode mudar. A gente tem que ter mais... A gente precisa se acreditar mais, eu acho. A gente precisa se acreditar a nossa essência, a nossa intenção. Então olhar e não se conformar. Todo mundo faz assim, também vou fazer. Por que todo mundo faz assim, eu tenho que fazer? Será que faz sentido pra mim fazer isso? A gente começar a se questionar. Depois que eu parei tudo, em novembro, eu me apaixonei por filosofia. Eu nem sabia o que era filosofia direito. Agora eu virei a louca da filosofia, a louca da antropologia, psicologia eu sempre gostei. Fiz terapia em grupo, por sinal, tipo, uns quase 10, 15 anos. Eu sempre achei muito interessante o curioso comportamento do humano e tal. Mas hoje em dia eu tenho me dado mais crédito, eu tenho aumentado a minha confiança, que também eu percebo hoje que era super ali. Eu não achava que eu poderia fazer um monte de coisa que hoje agora eu tô fazendo. E é muito interessante isso. Quando a gente vai sentindo essa sensação de que a gente pode fazer alguma coisa assim e que pode ser legal pro outro. Tem uma aula minha que eu amaria poder fazer aqui, mas não dá, a gente até pensou em colocar lá, que eu esmiuço um pouco mais o propósito e tal. Mas falando num geral, o que eu sinto, como o mundo está hoje, né, e como eu estava até novembro. Eu procurava o propósito no sucesso. Então, o que eu fazia? Eu olhava... o que eu quero? Eu quero um dia ter uma casa assim, então eu quero ter dinheiro para um dia fazer uma casa assim. Eu quero viajar para esses lugares, então eu vou para não sei o quê. E aí, a partir dali, eu achava um propósito, tentava achar um propósito, né, para eu fazer aquilo lá, achando que através daquilo eu ia ser mais feliz. Então, você fica pensando... eu vou fazer essas coisas porque se eu ganhar essas coisas, se eu puder viajar pra não sei aonde, se eu puder ter aquela casa, se eu puder não sei o que, se eu puder não sei o que lá, aí eu vou ser feliz. A gente fica projetando a felicidade em cima de coisas que não tem nada a ver com a felicidade, né? A felicidade não tem, eu não tenho um alvo, não tem uma flecha pra fora, ela tem uma flecha pra dentro.
Isso foi uma descoberta minha, tipo, muito mais recente do que... Assim, é a gente se perguntar, a felicidade está na gente. Então, é a gente fazer esse exercício de se perguntar essas coisas, de compreender o que faz a gente feliz, do que deixa o nosso coração feliz, do que... eu percebi que o que me deixava muito feliz era me conectar de verdade com as pessoas, era poder ser autêntica e conectar com pessoas no lugar mais gostoso delas, que tinha a ver com o emocional. Eu sempre gostei daquele papo cabeça, sempre conversei muito com as pessoas nesse lugar da emoção, eu sempre gostei de falar do lugar humano das pessoas, e eu não tinha me ligado que era uma coisa minha. Então, sabe, pequenas coisas que eu fui, nossa, isso é meu. Então, será que eu tenho um jeito de falar que pode ajudar outras pessoas? E aí a gente vai começando a captar as coisas que são nossas. Então, o propósito não é uma coisa que a gente inventa, é uma coisa que a gente descobre. E são várias coisas que a gente descobre. Então, a gente vai percebendo coisas que já estavam na gente, habilidades, dons, gestos, coisas que a gente sempre fez pelos outros, ou com os outros, ou que às vezes elogiaram a gente. E principalmente o que fez a gente ficar feliz diante daquilo, né? Então, o que mexeu com... Assim, eu fiz... Ai, pena que tá lá, senão eu pegava. Eu peguei uma folha de A2, eu já conto isso nas aulas, grande, e eu falei, isso aqui vai ser meu coração. E peguei as canetinhas coloridas que a gente tem aqui em casa, fui escrevendo uma palavra de cada cor. Meio sem pensar, né? E eu fui escrevendo todas as palavrinhas que me tocavam. E aí eu fui entendendo aonde estava um pouco o que me deixava feliz. E a gente precisa fazer esse movimento se a gente quer descobrir também o nosso propósito para os outros. O que a gente pode ter para oferecer. O que eu sinto hoje é que a gente tem uma troca. A gente está aqui no mundo. Então, assim, eu estou usando, né, um espaço aqui no mundo. Eu tive certos privilégios que muitas pessoas não tiveram, a grande maioria não teve. Provavelmente vocês que estão me assistindo também têm muito mais privilégios do que outras pessoas. A gente tem uma responsabilidade em cima disso. É a gente que vai poder fazer alguma coisa diferente. E não a gente passar meio batido, vou fingir que eu não vi. Eu vou seguir o fluxo. É interessante quando a gente se sente parte disso, quando o nosso trabalho é um reflexo de uma sensação que a gente gostaria para o mundo. A gente começa a pensar nas coisas de uma forma diferente, a gente começa a agir no nosso trabalho de uma forma diferente. E é interessante também perceber que eu até li sobre isso no livro desse final de semana, mas eu tenho percebido também isso. Quando o nosso propósito não se trata só da gente, se trata de uma coisa que é bom para todos, a gente tem a colaboração das pessoas. Então a gente tem outras pessoas que falam, também quero isso pro mundo, vamos lá, sabe? Vamos se juntar, vamos crescer isso, vamos chegar ali, vamos achar mais gente. É assim que os movimentos acontecem, é a gente propagando isso, né? Então, por exemplo, sobre propósito, depois que eu li esse livro, eu aproveitei o meu maridão, Fê, que tá aqui inclusive, e fui perguntar um pouco sobre o propósito dele, dos meninos, do FGMF, e é uma coisa que eles também nunca pararam para escrever. O nosso propósito é tal e tal, mas eu sinto o propósito deles o tempo inteiro. E tem muito a ver com o projetar, tipo, achar uma solução e criar uma história. Tem a ver com o movimento da arquitetura, com o que então eu estou deixando de legado, o que eu posso usar das técnicas atuais, né, construtivas, o que a gente pode fazer de diferente, e eles curtem isso, criar isso e tal, e é isso que movimenta a turma que trabalha com eles com baita amor, assim. O que eu vejo, a equipe deles do FGMF, eles trabalham com garra, com suor, é uma galera que veste a camisa, sabe, e que sente do mesmo lugar que eles. Por quê? Porque quando você tá alinhado numa coisa, você atrai as pessoas que também estão. Inclusive, eu tô vendo que a live tá terminando, eu vou dar uma dica mega recente que eu fiz com a minha equipe, né? Que é resumida em eu, Bruna e Vinícius. A gente são 3 pessoas, basicamente, por enquanto. Eu fiz com eles, eu mandei para eles, eu pedi para eles fazerem um exercício de escreverem a missão, a visão e os valores deles, que eu queria saber, o propósito de vida deles e aonde a visão e o propósito deles
e tudo isso se fundia com a Fígaro. Porque aí, o que é isso? Eu vou entender para que eu posso contar com eles lá. Não é nem eu, é o que a Fígaro pode contar com eles, o que eles podem abraçar e serem felizes. É isso que a gente tem que pensar. Então, assim, o meu jeito de contratar pessoas também sempre foi um jeito meu, maluco, assim, né? Currículo pra mim é uma coisa que, como eu também, talvez nem tenha um dos melhores, nunca fui muito carreirista, é uma coisa que também nunca me tocou. Eu queria sempre alguém que trabalhasse comigo, que eu acho super legal de estar junto comigo. Que pessoas que eu falo, puta, esse tem brilho. Eu gosto de gente com brilho, que tem... que é sensível, e que é ágil, e que tá lá assim com mais força, que abraça a causa, né? Então, é por outro lugar que a gente tem que contratar, talvez, né? Pensando nisso, não só olhando o currículo da pessoa, quanto ela já fez ou deixou de fazer, é muito o que ela pode fazer. Às vezes ela não fez nada até hoje porque ela não teve um lugar que ela pudesse fazer. E talvez possa ser com você, se você tiver um pouco de interesse em quem é ela e exercer essa empatia, às vezes ela vai virar essa pessoa vai iluminar seu escritório, às vezes, né? Enfim, espero que eu tenha conseguido falar algumas coisas. Desculpa que eu fui pra lá, pra cá, pra cima e pra baixo. Eu tentei, eu fiz até um resuminho do que eu ia falar, não deu certo. Eu já sabia que não ia dar, eu tava até um pouco aflita, confesso. Então eu vou fazer o convite para vocês visitarem as nossas páginas, porque tem o Lab, tem o Mi Minimal, tem o Lu Figaro, mas principalmente o Lab. Façam vista grossa pro nosso site, que não está bacana ainda. A gente tem um curso novo, uma turma nova que vai começar dia 13 de julho. E a gente nem isso conseguiu alterar lá no site, porque se a gente alterar, entra tudo de uma vez e não tá pronto. Então nos perdoem, porque não tá muito organizado. Algumas pessoas já mandaram e-mail pra gente pedindo mais informações. Realmente não deu tempo. Eu vou fazer isso entre hoje e amanhã, lapidar essas informações e a gente vai mandar pra quem pediu. Quem quiser mais informações também pode mandar um e-mail pra gente. É figaro@agenciafigaro.com.br. Ainda tá agência. Então, figaro@agenciafigaro.com.br. O Lab tá dando um tchauzinho aí. Esse é o nosso Instagram. Pra quem teve dúvidas que eu não consegui responder, deixa na caixa de perguntas que eu vou salvar e aí no final eu respondo lá no Lab. Eu vou ver se eu consigo responder hoje ou senão eu respondo amanhã. Eu queria agradecer por todo mundo que tá aqui, pelos meus amigos, pelos meus alunos, por toda essa força e por quem tava aqui pela primeira vez. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Desculpa ter vomitado tudo muito rápido, tá bom? Um beijo, prazer a todos e é isso aí. Boa semana.